voltando. Então, a gente parou com o nosso grid aqui. Agora, a gente vai usar um outro controle nessa tela, que vai ser o gráfico. O gráfico ele tem uma série de tipos de gráfico aqui. Vamos começar pelo gráfico de barra. Tá? Então, vamos fazer um gráfico de exemplo aqui. A gente pode pegar informações aqui da própria EAP, mas para esse efeito, para fazer esse gráfico aqui, vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui da tela de pedido, né, da tabela de pedido, eu quero pegar a informação do fornecedor e o valor total do fornecedor. Então, o que eu faço aqui? Para não ter erro, eu venho aqui no meu grid, e agora eu estou aqui navegando nas minhas atividades, e aqui embaixo eu estou na aba de pedido. Essa linha aqui é a mesma linha da tabela de lá, certo? Então, que campos que eu quero? Eu quero o campo do fornecedor, então a gente pode colocar esse campo aqui, CNPJ com o razão social, ou nome fantasia, ou simplesmente o nome fantasia, trade name. E depois eu quero o valor do pedido, que é esse valor aqui. Então, o valor do pedido é esse cara aqui. Então, vou pegar o valor do pedido, ele vai ser o valor do meu gráfico. Eu estou com o gráfico selecionado, então os dados que eu estou vendo aqui são os dados do gráfico. E eu quero o nome fantasia. Tem com CNPJ, vou pegar sem CNPJ para ficar mais enxuto. Então, eu tenho aqui o argumento e o valor. Gráficos podem ter vários valores, vários argumentos, mais de uma série. A gente está fazendo um bem simples aqui, tá? Bom, ele está meio bagunçado, né? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse gráfico aqui, Aqui em cima, eu estou no gráfico. Conforme eu vou navegando aqui, eu vejo as informações relativas ao gráfico. O que eu posso fazer com esse gráfico? Se eu estivesse navegando aqui, eu já tenho outro menu aqui em cima. Tá? Então, estou no gráfico, eu quero tombar ele aqui. Tombar ele desse jeito aqui. Beleza. Ficou um pouco melhor. Só que ele está todo desorganizado, né? Eu quero fazer o seguinte, eu quero pegar esse gráfico aqui e pegar só os 5 primeiros fornecedores. Porque quando eu tiver um monte de fornecedores, isso aqui vai ficar ruim. Então, eu vou aplicar os 5 primeiros. Bom, ficou um pouco melhor. O gráfico aqui, a legenda não está boa nesse lugar aqui. Eu vou colocar ela para baixo aqui. Tá. Os nomes estão ruins também. Então, eu vou colocar aqui, 5 top 5 fornecedores. E aqui é o valor total de pedidos. Então, beleza. A gente tem um gráfico que já ficou bonitinho aqui na nossa tela. Bom, além do gráfico aqui, a gente pode criar um outro controle. Vamos pegar aqui e vamos criar um outro controle, que vai ser um gráfico de pizza, para mostrar dentro do nosso contrato o que está faturado contra a empresa e o que está faturado contra o cliente. Então, se eu vier aqui, pegar um lugar que tenha mais de um pedido. Aqui, eu tenho o fornecedor e eu tenho o cliente aqui também. Tá? Então, qual que é a coluna do cliente aqui? Inspetor de propriedades, CLI, CNPJ com trade name. Talvez tenha o CLI só com trade name aqui. A gente pode vir aqui, Então, vamos colocar um gráfico de pizza. Seleciono o gráfico. Trade name. Eu tenho CLI trade name, não preciso do CNPJ. Então, CLI trade name, argumento. Qual que é o valor do pedido? O valor do pedido é o mesmo que a gente usou ali em cima. É o total price calculated. Então, vou jogar esse cara aqui, e vou jogar ele no valor do gráfico. Então, aqui eu já tenho. Vamos pegar aqui, vamos editar nomes. Então, aqui, faturamentos
divisão entre faturamentos. E aqui é o valor total em pedido. Tá. Então, beleza. Tenho aqui um gráfico de pizza e um gráfico de barras. Conforme eu vou fazendo o dashboard aqui, ele vai ficar meio poluído, né? Então, eu posso vir aqui, ó, e reposicionar as coisas. Conforme eu arrasto qualquer controle aqui, quando eu for soltar, se eu mantiver aqui, ó, o controle parado sem soltar, ó, ele fica alternando. Ó. Eu posso soltar aqui em cima, que é o que eu não quero, ele pegou todo mundo ali, né? Ou eu posso soltar aqui embaixo só. Quando ele estiver marcando só aqui embaixo, se eu soltar aqui agora, ó, ele ficou melhor, certo? Então aqui eu tenho dois gráficos e eu tenho o meu grid, tá? Essas informações aqui vêm dos pedidos, essas informações aqui são da WBS. Ok. Que tal se a gente colocar aqui em cima informações do coletor de custos? Então, eu posso vir aqui e colocar um grid, colocar ele aqui em cima. Tá? E eu posso vir aqui na tabela de coletor de custo, cadê? Coletor, e pegar aqui ó, o código Cost Collector, que é o nome do coletor de custo. Cost Collector. Sempre que eu tenho uma propriedade, por exemplo, eu tenho a WBS junto com o Task Name. Geralmente a gente cria uma propriedade que já junta as duas. Geralmente essa propriedade que junta os dois nomes, ela tem a extensão formatted. Então, por exemplo, se eu quiser aqui, eu posso jogar o code, que é o código do coletor de custo, e o Cost Collector, que é o nome do coletor de custo. Ou eu posso tentar dar uma pesquisada se não tem uma propriedade chamada formatted. Cost Collector Formatted, que já são os dois campos juntos. De repente eu não quero ficar criando um monte de coluna, basta uma. Então vou arrancar essas duas. Então tem aqui o nome do coletor de custo, posso ter a divisão. Então a divisão posso colocar aqui. O que mais que a gente pode colocar aqui? É o tipo do coletor de custo. Vou colocar entre a divisão e o coisa. É uma obra, então obra, vou colocar aqui em cima. Posso fazer esse dashboard para o escritório central, certo? E aí eu vou criando ele aqui. Para criar o coletor de custo, aqui essa tabela, é a mesma coisa que eu fiz aqui para criar que a gente fez para criar o grid. Só que está vendo que ele é um grid também, que eu estou colocando aqui para o Cost Collector? Tem um recurso aqui nesses dashboards que é muito interessante. E a gente vai usar ele agora. É o campo de texto. Esse campo de texto aqui, ele engana, porque parece que é só um texto que você vai colocar aqui no meio. Que pode ser um label aqui, qualquer coisa. Mas esse é um dos controles mais poderosos que tem aqui e mais versáteis para criar. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou arrastar o controle de texto. Quando eu clico em algum controle aqui, ele vem aqui e para em algum lugar aqui. Então, parou aqui. Então, na caixa de texto, né, eu posso vir aqui e digitar alguma coisa. Eu posso vir aqui, ó, editar e escrever qualquer coisa aqui. Ó. Sair daqui, ficou escrito lá o que eu deixei. Porém, essa caixa de texto aqui, ó, quando eu clico com o botão da direita, editar, ela abre aqui em cima ó, um monte de propriedades, um monte de recursos para a gente trabalhar ela, como se ela fosse aqui mais ou menos como se fosse um Word. Tá? Então, ao invés de eu fazer aqui, ó, desse jeito meio robótico aqui, o grid e tal, fica tudo... Eu consigo fazer de uma outra forma. Vamos pegar esse cara aqui e vamos fazer diferente. Eu vou inserir aqui ó, uma tabela. Nessa tabela aqui, eu quero só 3... Vamos colocar aqui
3, vamos colocar duas linhas com 3 colunas. Vamos replicar esse lado daqui, ó. Tá? Então, esse pedaço aqui eu vou apagar, não quero. Aí eu quero aqui, ó, o CC. Vamos colocar aqui, ó, tipo CC e divisão. Tá? Vamos diminuir esse cara aqui para a gente poder ter mais espaço aqui com essa planilha. Aqui é uma tabela do Word, praticamente com todos os recursos e todas as coisas que a gente consegue fazer lá. Então, posso vir aqui, ó, e pintar. Então, eu quero pintar essa célula aqui. Aí tem que achar aqui onde que é o campo, mas vamos, eu acho que é aqui, ó. Vamos colocar aqui um laranjinha. É aqui mesmo. Então, posso vir aqui, pintar linha por linha, posso pintar, acho que ele aceita eu pintar a linha inteira, se eu quiser. Está meio difícil de pegar. Então, pintar, posso pôr sombra, posso pôr negrito, etc. Bom, então, criei a minha tabela aqui. O que eu posso fazer? Eu posso arrastar os valores que eu quero jogar aqui para dentro. Tá? E aí, ó, quando eu estiver editando a minha tabela, eu vou editar a minha tabela, ela já está no modo edição, eu consigo colocar, ó, inserir campo. Então, ele coloca esse valor aqui. Aí você só dá um clique aqui em cima, ó, ele vai mostrar qual campo que você quer. Tá vendo que ele está colocando aqui, ó, os campos que tem aqui do lado? Então, eu quero o tipo. Tá. Mesma coisa aqui. Inserir campo. Qual campo? Eu quero o coletor de custo formatado. Inserir campo. Qual campo? Eu quero a divisão. Se eu clicar com o botão da direita aqui, ó, tá vendo que está pressionado esse editar? Eu despressionar aqui, ó. Então, ele já pegou os campos da nossa tabela aqui, ó, o que a gente puxou. Isso é importante porque eu poderia ter escrito aqui esses campos. Só que assim, esse dashboard, quando eu gerar esse dashboard num outro coletor de custo, ele já vai ser automaticamente atualizado. Tá? Então, com a tabela aqui, a gente tem uma condição bem mais flexível para a gente poder formatar. Vamos fazer aqui embaixo, ó, uma coisa interessante aqui. Vamos voltar aqui para a nossa tela. Eu estou no coletor de custos, certo? Estou no coletor de custos. Então, eu estou no coletor de custos fluxo 03. Deixa eu ver se dá para a gente fazer uma simulação importante aqui. Fluxo 03. Nesse coletor de custo aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, que vai ser esse, eu serei o gerente e o Antônio Carlos é o diretor. Tá? Então, beleza. Vou salvar. Então, aqui, ó, se eu vier nesse campo aqui, inspetor de propriedades, eu quero saber quem que é o diretor e quem que é o gerente. Então, name. Diretor name, então é director name, e aí o gerente deve ser manager name. Então, esses dois campos aqui eu quero colocar na tela. Então, aqui eu posso voltar aqui no meu, dou um duplo clique e ele põe para editar. E aí a gente pode fazer o seguinte, ó, vamos inserir aqui, ó, de novo uma tabela. Só que agora eu quero 3 linhas. Então, eu quero responsáveis, gerente e diretor. Então, quero uma tabela assim. Aqui, a gente vai pegar essas duas linhas aqui e vai design, cadê? Tem como a gente vir aqui, formato, acho que é design, margens da célula, mesclar células, certo?
Então, eu quero aqui, ó, responsáveis. Tá? Esse cara aqui eu quero no estilo dele. Aqui tem que ir com paciência, porque tem muito recurso e é praticamente impossível saber onde está cada coisa. Então eu quero aqui gerente da obra, diretor da obra. Esses caras aqui eu quero que eles fiquem, deixa eu ver se eu consigo pintar os dois, no meio. Quero que fique aqui em negrito, e aqui a gente põe uma outra corzinha um pouquinho mais leve que a de cima. Apesar que a de cima tá essa mesma cor, né? Vamos pôr uma um pouquinho mais escura aqui. Então, beleza. Quais os campos que eu preciso? Manager, Manager Name, Director Name. Cuidado aqui, ó. Sempre que você estiver mexendo num dashboard, você vai ver que a hora que você arrasta os valores, ele sempre sumariza por algum critério. Mínimo, máximo, contar. Esse contar é meio perigoso, porque, por exemplo, eu tenho um diretor por coletor de custo. Então, se eu pegar o valor mínimo, ele vai pegar o nome do cara. Só tem um. Se eu pegar o valor máximo, ele também vai pegar o mesmo nome. Agora, se eu pegar o contar, como eu só tenho um, vem o número 1. Então, se eu colocar esse campo aqui, ó, vamos fazer essa simulação. Vou vir aqui, ó, Insert Field. Esse cara aqui eu quero que seja o Manager. Insert Field. Esse cara aqui eu quero que seja o diretor. Eu salvei meu coletor de custos com os nomes mais bonitinhos agora. Então, como já está carregado essa tela, vai aparecer aquele user, um número aqui, e user, um número aqui. Mas, nesse momento aqui, ó, vou sair aqui, ó, parar de editar. Não veio nada, veio contar, porque só tem um cara de cada um. Então, sempre que eu vou colocar aqui textos e tal, não preciso ter muito trabalho, é só eu vir aqui ou escolher o máximo, o mínimo, que vai dar tudo certo. Esses números aqui, esses códigos, é porque estava gravado assim no nosso coletor de custos. Tá? Então, posso vir aqui na nossa tabela, vamos editar ela aqui, e deixa eu parar de editar aqui, eu quero fazer uma formataçãozinha mais bonitinha aqui. Bom, vamos continuar mais um pouquinho a nossa edição aqui. Pegar essa tabela, diminuir um pouquinho para ficar igual. E aí tem uma coisa legal aqui que é o seguinte, vamos supor que eu queira fazer queira fazer um texto que ele mude de acordo com a situação da obra. Tá? Então, essa obra aqui está tendo um desvio positivo de 3.900.000. Vamos supor que eu queira escrever aqui embaixo. Poderia vir aqui e escrever. Então, a obra está projetando um desvio de 3.900 positivo, certo? Obviamente que isso não vai servir para muita coisa, porque quando eu mudar de obra, isso aqui vai mudar, é outro valor. Então, não dá para fazer dessa forma. O que dá para fazer aqui? Então, vamos sair dessa telinha aqui, deixa ela travada aqui. Vamos vir aqui, ó, e criar uma medida para que a gente possa colocar esse valor aqui. Então, ó, voltando, eu não consigo usar um texto dessa forma aqui, mas eu consigo apresentar uma frase aqui, construir essa frase de acordo com as informações que eu tenho.
Tá? Então, o que eu consigo fazer aqui? Bom, a informação, primeira coisa, a informação do desvio, ela não está na tabela do coletor de custos. Então, ela está na tabela do projeto. Então, cadê o projeto aqui? Está aqui. Né? Na tabela do projeto, eu tenho aqui o total do desvio meta. Voltando aqui. Qual que é o total do desvio meta? Depois a gente só tem que separar a linha que a gente quer que apareça lá. Desvio meta, inspetor de propriedade, esse cara aqui. Ó. Este cara aqui, se eu tentar jogar ali em cima, eu não vou conseguir. Ele não vai deixar, quer ver? Ele vai vir aqui e falar, ó, não vai. Por quê? Eu estou conectado no coletor de custos aqui, então não vai dar certo. Mas eu consigo fazer diferente. Eu consigo vir aqui, vou tirar isso aqui que não tem nada a ver. Vamos criar um outro texto aqui. Ó. Vou colocar aqui embaixo. Na verdade, esse texto aqui a gente pode até arrancar fora. Opa. Vou arrancar esse cara aqui fora. Vou colocar esse texto do lado aqui. Depois a gente ajusta ele para onde a gente quiser. Ó. Esse cara aqui é onde eu vou colocar aquele texto lá. Aqui eu poderia vir e colocar para essa caixinha aqui, colocar aquele campo. E a hora que eu viesse dentro da minha caixa de texto aqui e fosse inserir um valor, ele já vai achar aquele valor. Só que se eu fizer isso aqui, ó, ele vai trazer um valor todo diferente, porque ele vai somar todos esses desvios aqui. E aqui eu tenho linhas que são resumo. Então, não vai dar certo. O que eu preciso fazer aqui? Eu preciso pegar e somar esses caras aqui quando eles forem atividade. Ou eu tenho que pegar o valor da soma onde o outline level é igual a 1. Lembra que o amarelo é 1? Então, eu tenho essas duas fórmulas. Eu vou criar aqui uma fórmula para a gente fazer isso. Bom, então, voltando aqui, a gente já percebeu que esse campo aqui não dá para usar dessa forma, porque senão ele soma todo mundo aqui e dá um valor muito maior. Então, qual que é a saída nesse caso? De novo, os campos calculados. Venho aqui, ó, adicionar campo calculado. Então, ele vai abrir para a gente o editorzinho. Aí, mesma coisa. If static. Né? Tá aqui o campo. Eu posso colocar ele aqui, posso digitar ou posso pegar ele daqui de dentro, tá? Igual a true. Eu quero que ele traga, se ele for igual a true, eu quero que ele traga aquele campo que é o valor do desvio. Se não, eu quero que ele traga 0. Certo? Então, deixa ele só calcular aqui. Beleza. Então, dei um OK aqui. Ele vai trazer aqui um campo calculado. Ótimo. Esse campo aqui, a gente vai chamar de desvio meta. Tá. Então, vou pegar esse campo e vou jogar aqui. E aí sim, esse aqui eu não preciso mais, posso arrancar. Na verdade, vou até fazer o seguinte. Vou editar esse cara aqui e vou trocar. Quero pelo desvio meta. Certo? Então, se eu parar a edição, beleza, trouxe o cara certo. Então, eu posso colocar aqui, ó. A gente pode colocar aqui e fazer o texto. A obra projeta um desvio meta de
dois pontos, concatenado com desvio meta. E aí eu posso até colocar um label aqui, certo? Então, ó, vamos fechar esse cara aqui. Ó, a obra projeta um desvio meta de 3.900.000. Aí a gente pode vir aqui, ó, criar um outro campo calculado. O que a gente pode fazer aqui? Ó? Vamos lá. A gente pode vir aqui e pegar. Tá vendo que eu posso... Aqui são os campos da tabela, né? Inclusive os campos que eu criei. Então, eu posso fazer assim, ó. If colunas, né? Esse cara aqui, eu dou um duplo clique, ele vai lá para cima. Então, ó, posso criar uma fórmula usando outra forma. Se o desvio meta é menor que zero, eu quero que apareça a palavra negativo. Se não, quero que apareça positivo. Crio essa fórmula e aí vamos dar um nome aqui para ela, ela vai aparecer aqui. Vamos dar desvio meta label, que é o campo que vai dar só para a gente essa identificação. Tá vendo? Ó, contar. Contar não vai dar certo. Mínimo ou máximo. Aí vem aqui, ó, desvio meta, dou um espaço, posso dar mais de um espaço até, inserir campo, desvio meta label. Beleza, vamos vir aqui, ó, e colocar o design dela aqui, vamos aumentar um pouquinho essa letra aqui. E aí, acho que tá bom. Então, vamos parar de editar. Então, a obra apresenta um desvio meta de 3.900.000 negativo, que é o que está aqui. Nesse controle aqui, ó, eu posso tirar a descrição dele e ele fica um texto jogado aqui no meio do controle, no meio do dashboard. Às vezes não quero texto em tudo que é lado, posso tirar. E aí, colocando ele, posicionando eles do jeito que eu achar melhor. Um outro controle interessante que a gente pode usar aqui é o controle de cartão. Então vamos supor que eu queira colocar a mesma informação aqui, só que ao invés de texto eu queira usar um cartão. Então como que a gente pode usar o cartão aqui? Vamos supor que eu queira apresentar o desvio meta nesse cartão. Então, o que eu posso fazer? Colocar aqui que o valor atual do cartão é o desvio meta, que a gente já calculou aqui, os 3.900.000. Só que aí, no cartão, eu tenho um objetivo aqui. Qual que deveria ser o objetivo do desvio meta? O alvo que eu quero é zero. Se ele não desviar nada, já estou dentro da minha meta. Qualquer coisa acima é positivo, qualquer custo que ficar abaixo, eu tenho desvio positivo, e é o que eu quero. E se ficar acima, o meu desvio é negativo. Então, como que eu coloco um objetivo de zero aqui? Vou colocar um outro campo calculado. Esse campo calculado não vai ter nada, vai ser o valor zero. Né? Vou chamar esse campo aqui de, sei lá, desvio zero. E aí eu posso colocar ele aqui, ó, como objetivo. Então aqui eu já estou vendo que ele está com um desvio positivo. Aqui eu errei, né? Aqui ele não está negativo. Aqui ele está positivo. Então aqui, ó, eu deveria vir aqui nessa fórmula e trocar a fórmula. Vamos já acertar aqui. Então voltando aqui, por que estava errado esse valor aqui? Porque veja o que tem na fórmula do desvio meta. Esse erro foi importante, porque tem uma coisa bem sutil aqui. Então, na fórmula do desvio meta, a gente tem isso aqui. Ó. Se for atividade, ele soma a coluna do desvio meta. Se não, é zero. E aí, a hora que a gente colocou aqui, ele somou, né, e deu 3.900.
Porém, quando eu criei esse desvio meta label, ele não estava como soma de nada. Ele é um texto. E aí, eu tive que mudar essa expressão aqui para fazer o seguinte. Eu tive que mudar essa expressão para considerar a mesma coisa, a soma do desvio meta. Né? Então, antes, deixa ele abrir aqui. Antes ele estava desta forma aqui. Ó. Eu tive que colocar essa soma aqui. Ó. Se a soma do desvio meta é menor que zero, aí tudo bem. Ele é negativo, se não é positivo. Estava sem a soma. O que estava acontecendo? Sem a soma, ele vinha aqui e achava o primeiro desvio meta. O primeiro desvio meta, ele é negativo. E aí o label estava errado. Agora, a soma de todos eles, lembra que esse desvio meta só soma o que é task. A soma de todos eles dá 3.900. Aí tudo bem. Aí acertou. Então aqui, voltando para o nosso cartão. Vou abrir um pouquinho ele aqui. O nosso cartão, a gente tem agora um desvio zero, que pode ser a nossa meta. Né? Então, no desvio zero, vamos abrir aqui só para ver como que a gente está. A gente está com 3, o nosso cartão aqui está apontando 3,9 milhões positivo. E aí eu tenho as maneiras de formatar esse cartão nessa engrenagem aqui. Ó. Eu venho aqui e falo, bom, que tipo que eu quero? Eu quero com esse layout, eu tenho um outro layout aqui centralizado, tenho um compacto, que eu acho bonitinho, tenho o peso leve aqui, que é um pouco diferente, o compacto está bonitinho, ou compacto ou centralizado, um dos dois. Esse aqui está melhor. Eu não quero esse percentual aqui, então variação percentual não quero. Quero só a variação aqui variação mesmo. Eu não quero a variação absoluta. Deixa eu ver, ou é esse aqui que eu quero. Eu quero deixar só esse verdinho. Isso aí. Aí eu quero pegar esse verdinho, esse cartão, e melhorar os nomes. Então, sei lá, desvio meta. Nome do cartão, deixa eu colocar aqui. Desvio. Então, ok. Tem o cartão aqui e o cartão é uma outra maneira aqui da gente poder exibir a mesma informação. Então, tanto faz aqui um cartão ou o texto. Eu gosto bastante do texto porque a gente pode explicar esse número. Né? Poderia ter um texto aqui explicando melhor. Bom, beleza. Então, a gente já explorou aqui gráficos, cartão, texto. Tem uma coisa importante, já está ficando sem espaço nosso dashboard. Eu posso vir aqui, ó, colocar uma guia recipiente. Nessa guia recipiente, eu posso jogar alguns controles. Então, eu posso vir aqui, ó, jogar o meu gráfico e colocar uma outra guia aqui, ó, jogar meu outro gráfico aqui dentro. Tudo bem, agora ficou cada um em uma aba. Né? Mas agora sobra espaço para eu colocar alguma coisa aqui do lado. Então, uma coisa interessante que eu sempre gosto de usar é esse pivot grid aqui. Então, vamos colocar um pivot grid aqui no nosso dashboard. Vou colocar ele aqui. Tá? Esse cara aqui, eu vou mudar o layout dele para o compacto, para ficar bem pequenininho. E para poder diminuir ele um pouquinho. E não quero a variação, nem a variação percentual, nem o valor real. Quero só quero só isso aqui. Então, beleza. Então, a gente tem o nosso desvio meta aqui e o nosso texto. Agora, eu coloquei um pivot grid aqui. Aqui estão os nossos gráficos. Coloquei um pivot grid. Vou salvar. Uma coisa importante, está fazendo dashboard, salva ele toda hora. Porque pode dar alguma travada, aí você vai ficar vai perder tudo. Então, vamos salvar aqui e vamos continuar daqui a um segundo com o pivot grid aqui.